A vergonha é uma resposta biológica e emocional no teu corpo que causa muitas das vezes uma sensação de desconforto ou incômodo no estômago. É o resultado de afastar uma parte de ti para ganhar a aprovação de alguém que desaprovou dessa parte de ti. Dessa forma, a vergonha cria uma divisão dentro de ti, na tua própria consciência. É importante lembrar que a vergonha não é bem uma emoção, mas sim uma resposta física codificada no teu sistema nervoso, semelhante ao modo de lutar ou fugir quando algo inesperado ocorre, também chamado de reação de stress agudo. A vergonha ocorre quando acreditamos que falhamos em alcançar as nossas próprias expectativas, e isso causa problemas com a nossa autoestima e autoavaliação. Mas de onde vêm essas expectativas? Na nossa infância, nós somos ensinados a como nos comportar e pensar pela sociedade em que nascemos. E este processo é conhecido como socialização. A socialização é necessária numa sociedade em que não é muito desenvolvida. Ou seja, na nossa sociedade há valores e crenças que determinam como as pessoas devem agir, e isso nos ensina a valorizar certas coisas e a condenar o oposto. Por exemplo, sacrificar-te a ti mesmo pode ser valorizado e ser egoísta pode ser condenado na tua cultura. Então, para manter essa ordem social, as crianças são treinadas a se comportarem de maneiras que são aceitáveis, corretas, na sociedade em que vivem. E isso geralmente envolve recompensá-las por se comportarem bem, de maneiras consideradas aceitáveis, e puni-las quando não o fazem. Para termos as nossas necessidades atendidas em criança e para nos encaixarmos na sociedade, devemos adotar os valores da sociedade em que nascemos e com isso as expectativas que essa sociedade carrega para termos a oportunidade de sentir coisas como amor, pertencimento e segurança. A vergonha é uma função da consciência que nos ajuda a evitar consequências negativas no futuro. Elas nos mantêm alinhados e é ativada sempre que violamos os valores que adotamos. Aqueles que mais lutam com a vergonha são aqueles que foram criados em ambientes em que os seus cuidadores não diferenciaram entre ações ruins e ser uma má pessoa. Isso significa que, quando tu fizeste algo, como por exemplo, comer um doce que não deverias, os teus pais puniram-te e disseram algo como menino feio, porque diabos é que fizeste isso e por aí. E tu, como criança, na altura, és incapaz de distinguir entre a ação negativa e tu mesmo sendo uma má pessoa, porque ninguém te explicou essa diferença. Só para esclarecer, a vergonha é sobre sentir-te uma má pessoa. Quanto à vergonha crónica, ela vem da crença de que há algo realmente ruim e inalterável em ti, que essa maldade é genética, que corre nas tuas veias e não dá para mudar isso. Se tu adotaste valores sociais que entram em conflito com o teu verdadeiro ser, tu irás sempre sentir uma grande contradição dentro de ti, como se fosse uma guerra dentro da tua cabeça. E isso faz com que acredites que há algo de errado, inadequado, indigno contigo e que tu não és bom o suficiente. E esse sentimento leva-te a teres uma baixa autoestima. Essa é a raiz da vergonha. Por exemplo, se tu foste criado numa família típica cristã, mas tu és gay, tu podes ter internalizado a crença de que ser gay é uma abominação. E isso faz com que tu sintas constantemente envergonhado porque tu sabes que não encaixa no padrão de ser hétero, que tu tiveste que adotar a sociedade porque as consequências de não fazer isso eram muito altas. Agora, se tu sentes vergonha, mas não sabes o porquê, é porque tu tens um padrão no teu subconsciente de que não estás ciente.
Ou seja, os padrões podem ser tanto conscientes como subconscientes. Algo que é importante mencionar é que o constante sentimento de vergonha irá se manifestar no teu corpo através de vários problemas de saúde, como o síndrome de fadiga crónica, dependências, transtornos alimentares, problemas nos rins, problemas de fala, depressão, transtornos do sistema imunológico e a lista continua. Quando as pessoas sentem vergonha, elas tendem a se defender de várias maneiras. Por exemplo, podem culpar agressivamente os outros para desviar a atenção das suas próprias inseguranças e fazer com que pareçam estar no direito ou certos. Essas pessoas estão em um estado permanente de defesa e isso pode levar a sentimentos de desprezo pelos outros. O desprezo vai, com isso, protegê-los de sentir-se envergonhados, permitindo-lhes negar os seus verdadeiros sentimentos, que são: eu sinto-me inútil, ou de que há algo de errado ou mal comigo. As pessoas que lidam com a vergonha também podem se tornar excessivamente narcisistas e estão constantemente à procura de validação externa para preencher esse vazio de se sentirem desvalorizados. Aliás, algo importante: não há nada de errado em obter validação externa ou significância. Todos nós o fazemos. Mas quando as pessoas fazem isso inconscientemente, que na realidade é a maioria, elas não estão conscientes de que na verdade estão a manipular negativamente as pessoas ao seu redor e com isso causam mais danos a si mesmos e às pessoas à sua volta. Essas pessoas veem o mundo como se fosse um jogo de eu ganho, tu perdes. E como a energia que tu dás é aquela que volta, isso faz com que a vida para eles seja como se fosse um ciclo negativo que parece ser impossível de quebrar. Agora, como é que podemos lidar com os sentimentos de vergonha? Passo número 1. O primeiro passo é ficar totalmente consciente dos padrões que tu impões a ti mesmo. Isso vai exigir de ti uma certa honestidade e coragem, porque alguns desses padrões tu irás sentir vergonha de admitir. Depois disso, escolhas se queres manter esses padrões ou não. Mas não te esqueças que és tu quem decide se isso te irá servir ou não. Não os outros, tu. Responde agora às seguintes perguntas para ganhar claridade. Do que é que tens vergonha de falar com os outros? Ou de agir de certa forma? Ou que tipo de ideias é que sentes que não podes partilhar? E por que é que achas isso? Quem é que te disse que isso era vergonhoso? Qual é a imagem que estás a tentar transmitir aos outros? E de onde veio essa idealização? Quem é que te disse que tu tens de ser dessa forma? Depois de analisares esses pensamentos e decidir se os queres manter e se estão em alinhamento com o teu verdadeiro ser, essa decisão não só irá diminuir a quantidade de vergonha que sentes, mas também te dará poder sobre essa tua vergonha, em vez de se sentir sempre impotente. Número 2. Para de apontar os dedos e culpar ou reclamar dos outros. Isso é uma maneira de escapares de ti mesmo. Tu podes começar este exercício em que decidas que nestas próximas 2 semanas tu não irás reclamar de ninguém. Seja o que for que esteja a acontecer, tu não irás reclamar nem apontar dedos. Isso irá te ajudar muito a ver a diferença e a ganhar uma outra perspectiva. Número 3. Para mudar os teus padrões, deves mudar as tuas crenças. Os padrões vêm na forma de crença. Por exemplo, eu deveria de ser gay em vez de hétero. Ou se eu não acabar a escola, eu sou burra. Ou se eu for gay, sou uma abominação. É quando tu encontras essas crenças que tens que terás a oportunidade de as mudar. E quando te tornas ciente delas, pergunta-te: de onde veio essa definição? Qual é o lado negativo de aceitar essa definição?
E qual é o lado positivo de aceitar isso? Isso, o problema não está no fato de eu ser diferente, mas sim de eu estar rodeado pelas pessoas erradas. E se eu procurasse mais pessoas que veem as coisas da mesma forma que eu? Irá me fazer sentir melhor ou não faz diferença alguma? Nas próximas semanas irei postar mais sobre como mudar as crenças, já que este tema é bastante longo só para este vídeo. Mas até lá, desafia as tuas crenças com perguntas. Número 4. É importante questionares o teu conceito do certo ou errado. Se tu sentes vergonha, tu aceitaste crenças estigmatizantes. Tu deves questionar os teus valores sociais e os padrões aos quais te responsabilizas. Pode parecer bastante óbvio questionar o que é certo e errado nas tuas crenças culturais e sociais, mas a maioria das pessoas não o fazem. Assim que nascemos em uma sociedade ou cultura específica, nós automaticamente adotamos as nossas crenças sem as questionar. E em alguns casos, nem sequer é permitido questionar essas crenças, como foi no meu caso. E eu não era permitida questionar Deus. A maioria de nós nunca escolhe conscientemente seguir uma determinada religião, ou prática, ou um conjunto de crenças. Nós simplesmente as adotamos porque os nossos pais ou a sociedade as seguem. Tu podes comparar essa adesão inconsciente de crenças como uma contração de uma doença. Não é algo que realmente te pertence e não se alinha contigo, mas ela está lá e faz-te sentir mesmo muito mal. Nós devemos questionar o nosso conceito de que é certo ou errado em geral, mesmo para as coisas que parecem ser óbvias, porque só assim é que irás alcançar um nível maior de consciência e autenticidade e parares de te sentir sempre tão mal contigo mesma, por seres tu mesma. Eu, por exemplo, a maneira como eu vejo o certo e o errado no universo em geral é de uma maneira totalmente diferente da maioria das pessoas que eu conheço, porque eu tive a ousia de questionar tudo. É na curiosidade onde as respostas se encontram, as respostas para quem tu és de verdade. Número 5. Se te sentes constantemente envergonhado na idade adulta, é porque experienciaste essa vergonha na infância. Em vez de tentares evitar ou escapar essa sensação, como tens feito por tanto tempo, é importante enfrentar e estar presente com essa sensação de vergonha. Isso pode envolver a tu teres que te reconectar com a criança interna que foi originalmente ferida pela vergonha no passado e reparar essa relação. Quando tentamos rejeitar ou negar uma parte de nós mesmos, nós só criamos mais resistência e dor. Ou seja, dentro de nós temos uma relação de amor e ódio com essa parte. É como se houvesse uma guerra dentro da nossa cabeça constantemente. A solução é aceitar essa parte de nós e reconectar com ela. E é a partir desse dia que a cura dessa vergonha começa. Esse tipo de cura pode ser bastante longo e também requer um certo conhecimento. Se queres experienciar este tipo de cura, podes visitar o meu website e agendar uma sessão pessoal comigo. É algo que eu faço imenso com as pessoas que ajudo, porque envolve traumas que a maioria ainda não sabe como lidar com elas. Número 6. Para melhorares a aprovação que tens por ti mesmo, é importante seres mais disciplinado e consciente. Ou seja, tenta todos os dias, ou a maioria das vezes, te concentrar num aspecto de ti mesmo que tu não aprovas ou gostas e procura uma aprovação para isso. E para isso terás que ser talvez um pouco criativo e pensar fora de caixa ou até mesmo pedir ajuda às outras pessoas. Por exemplo, se tens algo sobre o teu corpo ou talvez uma personalidade tua que não gostas ou talvez uma personalidade de alguém que odeias, tenta encontrar o lado positivo ou bom sobre isso. Pergunta:
Como é que esta coisa que eu não aprovo ou gosto é algo positivo? Ou então, como é que esta coisa que eu não aprovo ou gosto desta certa pessoa é algo positivo? Lembra-te que quando tu te impões e exiges de ti mesmo certos padrões altos, tu irás pôr as outras pessoas nesse mesmo patamar e irás criticar e ver-te superior aos outros por isso, mas também irás magoar-te imenso a ti mesmo quando não estás à altura disso. Ou seja, isso não é muito realista. E ao praticares a aprovação própria, irás reduzir esse nível de condenação que tens por ti e pelos outros. E é aí que a harmonia se encontra. Número 7. Para melhorar a tua autoestima e superar o teu sentimento de vergonha, é importante reconhecer e questionar a tua necessidade de ser visto como uma boa pessoa. Por que é que isso é tão importante? O que é que o oposto significa para ti? E em vez de tentares provar constantemente aos outros que és uma boa pessoa, concentra-te na própria consciência positiva, no teu valor. Pergunta-te a ti mesmo: qual é o benefício de alguém ter uma relação comigo? Como é que eu sou uma boa pessoa? Todos nós temos um profundo desejo de se conectar, de sermos vistos, ouvidos, compreendidos e pertencer no mundo. Se tu sentes constante vergonha, é porque ainda não experienciaste isso na tua vida. Tu cresceste com o oposto. E como resultado, tu isolaste todo mundo e criaste uma divisão dentro de ti, entre o anseio e a fome por conexão e o medo de seres ferido novamente. Para curares isso, aprende a ter empatia e compaixão por ti mesmo. Pratica a arte de ver, sentir, ouvir, entender e valorizar-te a ti mesmo. E só depois irás ser capaz de ver, sentir, ouvir, entender e valorizar os outros. Começa contigo mesmo primeiro. Agora, para terminar, algo importante que eu gostaria que entendesses. Tu não começaste a sentir-te envergonhada porque há algo internamente de errado contigo. Foi o processo de socialização que te deixou assim ferido. E à medida que tu reconheces que foi essa tua ignorância e as tuas feridas infligidas a ti mesmo que contribuíram para a vergonha, é que irás começar a ver que não é algo pessoal, não é porque algo está de errado contigo. Se tu um dia conseguires ver os outros com empatia e compaixão, e a ti mesmo também, irás perceber que a tua incapacidade de te conformares aos padrões e valores sociais, na realidade tem um significado e um propósito mais profundo. Talvez o teu propósito nunca era de te encaixar nesses padrões da sociedade ou dos teus pais. E é ao não te conformares que criaste um enorme potencial de evolução e de cura a ti mesmo e às pessoas à tua volta, em vez de continuares nesse padrão tóxico que a maioria nem sequer está consciente dele. Eu espero que isto te tenha ajudado de alguma forma e, como sempre, desejo-te uma boa semana.